boa tarde, boa noite. Tudo bom, galerinha? Aqui é Isabela Ferreira, professora de Química lá do Sagrada, tudo bom? Só pra gente retomar com toda essa polêmica de quarentena, a gente não pode parar o estudo e a gente precisa dar continuidade para que a gente tenha uma boa aprendizagem e chegar lá no Enem arrasando, como sempre, e tendo uma aprovação bem certeira e bem exata e eficaz pra gente, porque a gente precisa evoluir na vida, não é isso? Hoje vamos dar continuidade às nossas funções orgânicas. Vou dar uma revisada nas funções oxigenadas, vocês já viram comigo lá no colégio. A gente vai dar uma revisada pra gente dar aquela lembradazinha da continuidade com as nitrogenadas, tudo bem? As nossas primeiras funções oxigenadas, hoje que a gente vai ver, certo? É o álcool, não sei se vocês lembram, o famoso álcool, tá? Ele é o radical, e lembre que desse radical é a cadeia principal, tá bom? Vocês vão olhar, analisar videoaulas, o próprio módulo ele traz como R, é o radical, é a cadeia principal que a gente falava, tudo bem? Ele tem a hidroxila ligada à cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal, o carbono que tiver ligado ao OH, não pode ter dupla ligação, tudo bem? Então, olha ele aqui pra gente, ó. Vocês vão determinar, circulem mesmo de canetinha diferente, aquele elemento diferente na cadeia, tá bom? Circulei, olha o carbono que está ligado a ele. Se vocês observarem, todas as ligações do carbono que está ligado ao OH são simples. Então, a nossa função é a função álcool, tudo bom? E como é que eu dou a nomenclatura desse álcool? Simplesmente pega a cadeia principal. Cadê a cadeia principal? Olha ela lá. Se eu pego a cadeia principal, agora eu vou dar a quantidade de carbono. Quantos carbonos tem ali? Ó aqui, 1, 2, não é isso? Então, lembrando que a contagem é bem próxima à nossa função. Então, eu tenho quantos carbonos? 2. Então, et, lembram da nossa tabelinha? Met, et, prop, but, pent e assim por diante. A ligação entre esses carbonos é o quê? Simples. Se ela é simples, o prefixo dela é an. E a terminação, meus queridos, está aqui ó, expressa para vocês. Ol, mas antes eu quero a nomenclatura oficial, não esqueçam a posição da ramificação e o nome dela, tudo bem? Essa é a nossa função, quem? Álcool. Tudo bem? Tranquilinho? Vamos fazer mais vezes, tá bom? A nossa segunda função é quem? Fenol. Para quem não lembra do fenol, é só lembrar do anel aromático, ou seja, 6 carbonos, todos num ciclo, certo? Eles são fechados e tem esse círculozinho. O que esse círculo indica pra gente, Bela? Porque eu não lembro. São 3 duplas alternadas. É o anel aromático, é o benzeno, tá bom? E ele também tem uma pessoa bem famosa ligada a ele. Quem é? A hidroxila. Então, é o anel aromático ligado a hidroxila. E qual é essa nossa função, galerinha? Fenol. Lembra que a gente estava detectando e dando nome a essas nossas funções, tá bom? Então, como é que eu faço a nomenclatura? Como ele só tem uma hidroxila, é o próprio fenol, tá bom? Então, ó, é o fenol ou fenol comum. Mas a gente também pode dar pela localização da hidroxila. Lembra como faz isso? Eu vou lembrar. Se a gente tem uma cadeia como um ciclo com 6 carbonos, eu tenho a localização da minha função. Qual é a localização? 1, porque eu sempre começo a contar bem próximo à nossa função, não é isso? Então, eu posso ter como fenol ou 1 hidroxibenzeno. Lembram disso? Então, se eu tiver 2 OHs, vão ser 1,2 de hidroxibenzeno. Ah, e se eu tiver ramificação? Primeiro vem a hidroxila, depois a ramificação. Vamos fazendo a evoluir das nossas aulas, tudo bem, galerinha? E a nossa terceira função? Quem é a nossa terceira função aqui? Aldeído. O nosso aldeído a gente conhece bem pertinho do nosso ácido carboxílico, bem parecido, tá bom? Mas qual é a minha função de aldeído? Lembrem do carbono, ó, ligada a dupla O com H. Eles vai estar sempre na extremidade pra gente, vai estar sempre numa ponta, tá bom? Então a gente precisa lembrar que a cadeia principal tá ligada a esse carbono com dupla O e H. E qual é a nomenclatura, Bela? Como eu faço a minha nomenclatura? Olhem a quantidade de carbono, ó, 1, 2, 3, não é isso? Então se eu faço aqui, eu tenho qual radical para minha prop, porque eu tenho 3 carbonos. Qual a ligação entre esses carbonos aqui? Simples, então,
prefixo an. E qual a terminação para o aldeído? Ao, lembrando. Bela, eu posso colocar ao? Pode sim, porque é oficial. E a gente precisa estar trabalhando tanto a oficial quanto a usual, tá bom? A nossa quarta função, galerinha, é quem? Cetona. A nossa cetona, ela é bem particular, tá? Porque lembrem que se ela tiver um C dupla O na extremidade, ele vai virar um enol. Então, eu preciso ter esse dupla O entre dois radicais. O que é esse radical? Cadeia principal. Então, se vocês observarem, o C dupla O que indica a cetona, ela está entre dois carbonos, duas partes da cadeia principal, tá bom? Então, como é que eu faço essa detectação na nossa cadeia? Olha o C dupla O e vê se ele está entre dois carbonos. Se ele estiver, a nossa função é cetona. E como é a nomenclatura dessa cetona? Olha a quantidade de carbono de novo da cadeia principal. Aqui somos 4, então, bute. Qual o tipo de ligação entre esses carbonos? Ó, todas simples. Então, ainda continua o an. Mas eu tenho função? Tenho sim, senhora Bela. Começa a enumerar daqui ou daqui? Lembrem que sempre é pela função. Então, ó, a nossa enumeração. Então, no carbono 2, eu tenho quem? Uma cetona para vocês. Tudo bem? A nossa quinta função orgânica é o ácido carboxílico. Lembra que eu disse que existe mais de uma função com dupla O. Então, observe que ele tem uma dupla O. Observem aqui, ó, C dupla O, só que ele também é ligado a OH. Por favor, não troquem com o meu aldeído. O aldeído é C dupla O ligado a H. O ácido carboxílico, além da dupla O, ele tem uma hidroxila, tudo bem? Então, Bela, como é que eu identifico? É simples, galerinha. Vai lá na tua cadeia principal, olha o elemento que é diferente do carbono. Tá vendo ali 2 oxigênios? Então, a gente tem o ácido carboxílico. E a nomenclatura dele, vocês lembram? É simples. Se ele é ácido carboxílico, todo ele recebe à frente do nome um nome ácido, para a determinação dos ácidos carboxílicos. E o que é que eu faço? Quantidade de carbonos. Se eu tenho 3, então é prop. E qual é o meu tipo de ligação entre os nossos carbonos? Simples, que recebe o prefixo an. E a terminação qual é, gente? Oico. Então, eu tenho um ácido propanoico para vocês aí no quadro, tá bom? A nossa sexta função é quem? O éter. Cuidado que éter e éster são bem parecidos. E a nomenclatura deles são bem peculiares, bem estranhas. Então, observem com cuidado, tá bom? A nossa função éter, ela tem um heteroátomo, o oxigênio. Lembra o que é heteroátomo? É um átomo diferente entre dois carbonos, entre dois radicais, tá bom? Então, o oxigênio, ele está entre dois carbonos. Então, se vocês observarem no nosso exemplo, ó, eu tenho o oxigênio no meio dos dois carbonos. Então, essa é a função éter. E Bela, qual a nomenclatura do éter? Como é que eu posso nomear esse éter? Vou dar uma dica. Antes do oxigênio, ele tem uma quantidade de carbono. Depois do oxigênio, eu também tenho uma quantidade de carbono. E eu quero que você conte. Aqui pra gente, nesse caso, eu tenho um para cada lado. Então, ele vai ser mais fácil. Qual radical para um carbono? É met. Então, ó. Met. Tá? Vou escrever em letra maiúscula e até vou grifar com a letra diferente para vocês observarem. Quantidade menor de carbono. O oxi, porque ele vem no meio. Tá certo, galerinha? E depois a quantidade maior. Como eles são iguais, ainda vem o met. Qual a ligação entre eles? O an e o o, tá? Então, eu tenho para vocês aqui a quantidade menor de carbono, não é que vem antes do oxigênio, tá bom? Quantidade menor, oxi, quantidade maior, tipo de ligação e a terminação O para vocês. A nossa sétima função, e a última que a gente vai ver das oxigenadas, tá bom? É o éster. Lembra que eu disse que ela é bem parecida com o éter e para vocês tomarem cuidado, tá? Eu tenho um C dupla O, só que o O, ele vai estar presente também. E lembre que a gente tem dois radicais
duas partes da cadeia principal. E qual é a minha cadeia principal? Ó, aqui, ó, todas elas duas e a minha função, a característica da função, tá bom? Reconhecendo ela na nossa cadeia, olha ela aqui, ó, tá bom? E diferente da cadeia do éter, não é pela quantidade maior ou pela quantidade menor, não. A gente vai determinar antes da cadeia e depois da cadeia, porque ele vira quase que uma terminação, a ramificação dessa função, tá bom? Então, quantidade de carbonos antes da função, eu tenho quantos lá? 3, então, ó, prop de novo. Qual a ligação entre os carbonos? Simples, então o prefixo é an. Só que a terminação dessa primeira parte da nossa cadeia do éter, do éster, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês em roxinho, é oato, então eu tenho propanoato de... Quantos carbonos eu tenho depois da nossa função? Só um, então o radical é quem? Met. E como eu disse que ele ia se transformar no radical, quase que uma ramificação dessa função, então ele termina em ila. Então nós temos aqui o propanoato de metila.